Elivaldo Barbosa, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, o governo Jair Bolsonaro tem uma agenda de privatizações que não é nada de novidade. Desde o período de campanha que ele tem tratado disso de maneira muito clara, muito objetiva. E tem sido uma lógica do governo federal desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso. Uns com mais ousadia, outros com menos, mas o certo é que a privatização ou a desestatização na União tem sido uma tendência quase assim que normal, independente de quem esteja no poder. Então vamos chamar Délio Rocha. Ele está lá em Brasília, está lá na capital federal e traz informações a respeito dessa agenda privatista. Délio, boa tarde para você. Joelson, Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. A equipe econômica do governo federal deu o sinal verde aí para um amplo programa de privatizações e concessões. Muitas estatais importantes entraram no radar do chamado Programa de Parcerias de Investimentos. Esse assunto, Joelson, tem sido acompanhado aqui com muito interesse pela bancada federal piauiense, que comentou aí, pelo menos alguns deputados aí conversaram com nossa equipe falando sobre esse assunto, e também o governador do Piauí, o Wellington Dias, e é o que a gente acompanha na reportagem. A agenda de privatizações e concessões do governo de Jair Bolsonaro avançou ao longo de 2019. Atualmente, 119 ativos federais estão no radar do Palácio do Planalto e podem passar à iniciativa privada. No caso das subsidiárias, a venda só depende de um processo licitatório. Mas para a privatização das chamadas empresas-mãe, é necessário o aval do Congresso Nacional. E neste rol estão gigantes como os Correios e a Eletrobras. O governador Wellington Dias não se opõe à privatização de algumas estatais, mas defende que as empresas estratégicas sejam mantidas sob o controle do Estado. Nós sabemos a importância, não apenas econômica, uma importância estratégica para o Brasil, como fazem outros países, nessa área do gás e petróleo, por exemplo, ter a Petrobras. Eu entendo que há um conjunto de atividades que foram citadas, empresas pertencentes ao Banco do Brasil, empresas onde o BNDES é parte. Isso aqui pode, sim, sem maiores problemas, ter o repasse, como já manda a própria legislação, para o setor privado. Mas aquilo que é essencial, tanto do ponto de vista de segurança nacional, do ponto de vista de estratégia, de crescimento econômico nacional, eu acho que a gente tem que ter mais cuidado. O deputado Júlio César Lima, do PSD, também defende que o Estado mantenha em suas mãos apenas as empresas consideradas estratégicas. O governo tem número excessivo de empresas que deveriam ser autofinanciadas e não são. Depende do caixa do governo. Então essas empresas têm que ser privatizadas. Até porque a iniciativa privada é muito mais competente do que a gestão pública, principalmente do governo federal. Já o deputado Flávio Nogueira, do PDT, manifesta preocupação com o impacto que a privatização dos Correios pode ter nas pequenas cidades do Piauí. Os Correios, nós sabemos que está defasado, não procurou atualizar-se e está, portanto, uma repartição ou uma empresa que precisa, portanto, ter uma reformulação. Mas ela tem uma enorme capilaridade. Uma cidadezinha do interior, sendo privatizado os Correios, como é que fica o sistema bancário lá? Como é que fica esse sistema de integração de correspondências? E nem todo mundo ainda pode dar ou requer a utilização da internet. O plano do governo federal também prevê a concessão de 22 aeroportos, entre eles o Petrônio Portela em Teresina. O terminal piauiense deve ir a leilão no segundo semestre de 2020, como parte do chamado Bloco Central, que inclui ainda aeroportos de Pernambuco, do Maranhão, de Goiás e do Tocantins. O senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, é a favor da concessão do aeroporto de Teresina, mas trabalha para incluir na licitação o estudo de um novo terminal para a capital piauiense. Nós estamos trabalhando junto com o prefeito Firmino Filho para que na licitação seja incluído o projeto, o estudo de um novo aeroporto. A curto prazo isso não é execuível, então nós temos que
apoiar essa situação da privatização do aeroporto para que ele possa ser modernizado e preste um melhor serviço à população. Joelso, olha, na semana passada o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que oficializa o processo de privatização dos Correios, que é a estatal com o maior número de funcionários no país. São 105 mil. E para a gente ter uma noção da importância dos Correios, cerca de 30% de todas as cidades do país só tem acesso ao sistema bancário por meio dos Correios, Joelso. E geralmente isso acontece naquelas pequenas cidades onde não há, claro, uma agência bancária. Joelso. Verdade, Décio. Isso é um fato que deve ser levado em consideração, né? Muitas cidades não têm agência bancária nenhuma e os Correios cumprem esse papel.